Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Métodos de Concentração Mineral 2, do curso técnico de mineração do IFPA Campus Belém. E na aula de hoje nós vamos falar sobre as etapas e zonas da flotação mineral. Então vamos lá? Vamos primeiramente falar das etapas da flotação. Então, para que o processo de flotação ocorra com sucesso, é necessário que 3 eventos ocorram em sequência e com sucesso para que a gente consiga separar os minerais hidrófilos dos minerais hidrófobos pelo processo de flotação. Que eventos são esses? São 3, tá? A colisão, a adesão e o transporte. Então, essas 3 etapas, ou esses 3 eventos, né, são responsáveis com que o processo de flotação ocorra com sucesso, ou seja, com que haja separação entre a espécie hidrofílica da espécie hidrofóbica que eu desejo separar. Então, vamos ver cada um desses eventos ou dessas etapas. Primeiro, a etapa de colisão. Então, no processo de flotação, dentro do equipamento, ou seja, dentro do tanque agitado, onde eu vou ter a minha polpa mineral, eu vou ter que injetar a fase gasosa na forma de bolhas de ar. Então, para que ocorra a separação entre a espécie hidrofílica e a espécie hidrofóbica, é necessário que as bolhas de ar entrem em contato com a espécie hidrofóbica dentro do equipamento. E, para isso, é necessário fazer com que elas se encontrem, bolha, partícula hidrofóbica. A esse evento nós chamamos de colisão. Colisão, bolha, partícula hidrofóbica. Tá? Então, ela é a primeira etapa necessária para o processo de flotação. Se dentro do equipamento de flotação a bolha não encontrar com a partícula hidrofóbica, não vai ocorrer a separação entre as espécies por flotação, certo? E essa etapa, ela depende da quantidade de bolhas que eu tenho dentro do equipamento, ou seja, na polpa, né, dispersa na polpa, através do ar que eu vou injetar, e para isso eu vou ter que arrumar um artifício de formar um número de bolhas suficiente para que haja esse encontro, né, essa colisão. Depende também da concentração de sólidos da polpa. O que a concentração de sólidos da polpa nos dá de informação? Ela nos diz o quanto de sólidos eu tenho na polpa em relação à quantidade de água. Então, quanto maior a concentração de sólidos da polpa, maior a quantidade de sólidos nessa polpa. Então, logo, maior será a probabilidade de haver um encontro da bolha de ar com a partícula sólida, especialmente a partícula hidrofóbica. Tá? Um outro fator, né, que essa etapa é dependente, é do tamanho, tanto da bolha quanto das partículas sólidas. Tá? Então, o tamanho das duas vai influenciar nessa etapa de colisão. Tá? E para que haja, né, essa movimentação dentro do tanque de flotação, do tanque agitado, né, é necessário que haja uma agitação desse sistema. Então, o tanque onde ocorre a flotação, geralmente ele é um tanque agitado. Eu tenho um agitador dentro desse equipamento, que vai ter a função de manter as partículas sólidas em suspensão, né, e as bolhas de ar dispersas dentro do equipamento. A esse sistema, né, de agitação nós chamamos de hidrodinâmica do sistema.
a essa movimentação partícula-bolha, né, dentro do equipamento, que é dado pela agitação do sistema. Então, conforme for a velocidade de rotação do agitador, né, eu vou ter uma maior ou menor probabilidade de encontro bolha-partícula hidrofóbica. Então, essa é a primeira etapa para o processo de flotação. É necessário que a bolha encontre ou colida, né, com a partícula hidrofóbica dentro do equipamento de flotação. A segunda etapa, antes de falar da segunda etapa, né, para que a etapa da colisão ocorra com relativo sucesso, né, é necessário que o escoamento dessa polpa dentro do tanque, a sua movimentação, né, se dê através do regime turbulento. Tá? Nesse regime, a gente já viu em aulas anteriores, né, a velocidade de escoamento vai ser um pouco maior, né, e a viscosidade vai ser um pouco menor. E aí vai fazer com que, né, o fluido, ou nesse caso nosso, a polpa, né, tenha trajetórias erráticas do movimento, seja do fluido, que é a água, né, e as bolhas, né, seja das partículas sólidas dentro do equipamento. Isso vai proporcionar uma maior probabilidade de haver o encontro bolha-partícula hidrofóbica. Então, dentro das condições hidrodinâmicas do sistema, o regime turbulento vai ser utilizado para que aumente a probabilidade de colisão entre a bolha e a partícula hidrofóbica. A próxima etapa é a etapa de adesão. Então, não basta apenas a partícula hidrofóbica colidir com a bolha dentro do tanque de flotação. É necessário que, ao colidir, essa partícula hidrofóbica fique aderida na superfície da bolha. Tá? Se ela colidir, mas não aderir, não haverá a separação entre as espécies hidrofílicas e hidrofóbicas por flotação, certo? Então, essa etapa ela é dependente das interações interfaciais entre a bolha e as partículas, especialmente as partículas hidrofóbicas. Então, é necessário que haja a interação, né, entre as moléculas da superfície da partícula hidrofóbica com as moléculas da bolha de ar, para que haja uma atração entre essas moléculas e a partícula hidrofóbica fique aderida à superfície dessa bolha, certo? Então, é necessário, né, para que ocorra a flotação, que a partícula hidrofóbica se encontre com a bolha de ar, e ao se encontrar, é necessário que ela fique aderida a essa bolha. Ela não pode encontrar, né, colidir e soltar. Ela tem que colidir e aderir na bolha de ar. Tá? Como a gente pode ver aqui nessa figura, né, a bolha de ar, né, com várias partículas hidrofóbicas aderidas à sua superfície. Tá? Então, essa etapa, né, da adesão, ela é favorecida pela hidrofobicidade da superfície mineral. Então, partícula hidrofóbica vai ter afinidade com a fase gasosa, ou seja, vai ser atraída para a superfície das bolhas de ar, e as partículas hidrofílicas, né, vão ter afinidade com a fase líquida e aversão à fase gasosa. Tá? E aí a gente vai ter a formação do que a gente chama de agregado bolha partículas hidrofóbicas. A próxima etapa é a etapa do transporte. Então, nessa etapa, né, após a partícula hidrofóbica colidir com a bolha e aderir, é necessário que esse agregado bolha-partícula, né, seja transportado do seio da polpa, dentro do equipamento, até a superfície
desse equipamento, desse tanque, tá? Para que ele seja retirado do tanque por transbordo, por overflow. Então, essa etapa de transporte ela depende da estabilidade do agregado bolha-partícula, ou seja, ela depende da etapa anterior, que é a etapa de adesão. As forças de atração entre a partícula hidrofóbica e a bolha de ar têm que ser suficientemente fortes, né, para que a bolha possa arrastar, carregar consigo a partícula hidrofóbica até a superfície do tanque, para que essa partícula seja descarregada por overflow. Então, as forças de adesão bolha-partículas devem ser suficientemente fortes para resistirem às condições hidrodinâmicas do sistema. Tá? Lembrando que o equipamento de flotação, o tanque de flotação, ele possui um sistema de agitação para manter as partículas sólidas em suspensão e as bolhas de ar dispersas, né? Para que ocorra a primeira etapa de flotação, que é a colisão. Entretanto, após a formação do agregado bolha-partícula, né, essa agitação não pode ser muito forte a ponto de romper o agregado bolha-partícula. Caso isso aconteça, né, a flotação não irá ocorrer com sucesso, porque a terceira etapa, que é a etapa de transporte, não vai ocorrer. Ou seja, a bolha não vai transportar a partícula hidrofóbica até a superfície do equipamento de flotação para ser descarregada. Ok? Então, resumindo, né? Para que a operação de flotação aconteça com sucesso, né? Ou seja, para que haja separação entre a espécie hidrofílica da espécie hidrofóbica no processo de flotação, é necessário que três eventos ocorram, três eventos independentes ocorram com sucesso também e em sequência, tá? Que são o evento ou a etapa da colisão, né? A colisão entre partícula hidrofóbica e a bolha de ar dentro do equipamento. E essa etapa ela depende das interações hidrodinâmicas dentro do sistema da flotação, dentro do equipamento de flotação, tá? Da movimentação entre partícula sólida hidrofóbica e as bolhas de ar, tá? Para que elas se encontrem dentro do equipamento. Em seguida, né, após a etapa de colisão, é necessário que haja a adesão da partícula hidrofóbica na superfície da bolha de ar. Tá? Essa etapa da adesão ela depende das interações interfaciais, ou seja, principalmente da interface entre a fase sólida, que é a superfície da partícula mineral hidrofóbica, e a fase gasosa da bolha de ar. Tá? Então, não basta apenas a partícula hidrofóbica encontrar com a bolha de ar. É necessário que, após esse encontro, a partícula hidrofóbica fique aderida na superfície da bolha de ar, formando o que a gente chama de agregado bolha-partícula. Após a adesão, vem a terceira etapa, o terceiro evento, né? Que é o transporte do agregado bolha-partículas hidrofóbicas. Então, esse agregado deve ser transportado do seio da polpa, de dentro do tanque, até a superfície do equipamento de flotação. E essa etapa depende da estabilidade da etapa de adesão. Tá? As forças que mantêm a partícula sólida hidrofóbica aderida à superfície da bolha devem ser suficientemente fortes, né, para que durante a etapa do transporte
sistema hidrodinâmico não venha a destruir, né, a romper essas ligações e a destruir o agregado bolha-partícula, fazendo com que não haja a separação entre a partícula hidrofílica e a partícula hidrofóbica. Porque, ao se romper as partículas, a bolha se romper, as partículas hidrofóbicas já retornam para dentro do tanque de flotação e não vai haver a separação das espécies. Tudo bem? Então, para que a flotação possa ocorrer com sucesso, né, e eu tenha a separação entre a espécie hidrofílica e a hidrofóbica, essas 3 etapas devem acontecer também com sucesso, tá? E em sequência. Então, eu tenho que ter a colisão bolha-partícula, a adesão da partícula hidrofóbica na bolha e o transporte desse agregado bolha-partícula hidrofóbica até a superfície do tanque para que a partícula hidrofóbica seja retirada, né, por transbordo. Então, essas são as 3 etapas importantes da flotação. Vamos falar agora sobre as zonas da flotação. Então, dentro do equipamento de flotação, né, dentro do tanque de flotação, é possível a gente distinguir 2 zonas bem distintas. Uma zona na parte superior do tanque e a outra na parte inferior do tanque, que são a zona de espuma e a zona de polpa ou zona de coleta. Tá? A zona de polpa ela fica na parte inferior do tanque. E a zona de espuma, como o nome está dizendo, né, é formada pela espuma e vai ficar na parte superior do tanque. Entre a zona de polpa na parte inferior e a zona de espuma na parte superior, nós temos uma zona de transição, que é chamada também de zona quiescente, né? Então vamos ver cada uma dessas zonas formadas no equipamento de flotação. Então a zona de polpa ou zona de coleta, como eu falei para vocês, ela é formada na parte inferior do tanque, onde o sistema hidrodinâmico é mais ativo em função, né, do agitador estar mais em contato na parte inferior do tanque. Tá? Então, nessa zona de coleta, vão acontecer os 3 eventos, né, das etapas da flotação que a gente citou anteriormente. Então, a gente vai ter a colisão da bolha-partícula, tá? A adesão das partículas hidrofóbicas às bolhas e o transporte do agregado bolha-partículas hidrofóbicas. Tá? Nessa etapa, como a gente está próximo do agitador, a polpa, né, está próxima do agitador e é pelo agitador também que vai sair o ar e formar as bolhas de ar, né, para que ocorra, né, a etapa inicial, que é a etapa de colisão, é necessário ter um escoamento nessa zona no regime turbulento, tá? Para favorecer a primeira etapa da flotação, que é a colisão bolha-partícula, certo? E aí, conforme a gente se afasta, né, vai partindo para a parte mais acima no tanque, né, esse escoamento vai mudando de turbulento para o laminar, tá? E vai passando pela zona quiescente, que é a zona de transição, até a gente chegar na zona de espuma, no topo do equipamento. Então, na zona de espuma, nós temos a finalização da etapa de transporte do agregado bolha partículas hidrofóbicas. Então, eu vou ter uma concentração maior desses agregados, né, bolha partículas hidrofóbicas. Na zona de espuma, o teor da espécie que está sendo flotada vai ser muito maior do que dentro
no meio do equipamento de flotação, uma vez que a gente já está fazendo a separação da partícula hidrofóbica do tanque. Tá? Na zona de espuma, é necessário que o escoamento esteja no regime laminar. Por quê? Porque eu não quero que o agregado bolha-partícula se rompa, fazendo com que a partícula hidrofóbica retorne para dentro do tanque. Então, na zona de espuma, é necessário que o regime de escoamento seja o regime laminar, tá? para favorecer a formação a estabilidade do agregado bolha-partícula. Ok? E aí a gente tem as duas zonas, né, formadas dentro do tanque ou equipamento de flotação, que são a zona de coleta ou zona de polpa, né, formada na parte inferior do tanque, e a zona de espuma, que vai concentrar as partículas hidrofóbicas na parte superior do tanque. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês da parte de flotação na aula de hoje. A gente fica por aqui e vejo vocês na próxima aula. Até mais!